Os 4 clãs nobres de Bleach, a família Kuchiki, a família Shihoin, a família Tsunayashiro e a 4ª família que permanece sendo um total mistério até os dias de hoje. E ainda existiu uma 5ª família que antes fazia parte desse grupo, que era a família Shiba, que a gente conhece. E o que o Ichigo, a Yoruichi e o Byakuya possuem em comum? Todos eles descendem dessas grandes famílias nobres de Bleach. A gente sabe que essas famílias são extremamente antigas e possuem uma influência muito grande na Soul Society, mas que papel eles desempenharam na história? E qual a relação dos seus antepassados com o Rei das Almas e o tal pecado original? É sobre isso que a gente vai falar hoje, não antes de você dar aquela purificada no botão de se inscrever aqui no canal e lembrar também de ativar o sininho. E caso você queira assistir mais vídeos de Bleach, eu criei uma playlist exclusiva, assim como eu faço com as outras obras que eu trago aqui pro canal, para você ficar por dentro de tudo sobre esse universo, beleza? Bora lá! Antes da gente falar das 5 grandes casas nobres, vamos falar sobre o Rei das Almas e o tal pecado original. Só assim a gente vai conseguir entender como funciona cada uma dessas casas. Vamos lá! Segundo o monge Ichibei, líder da Divisão Zero que a gente conhece, na novel Can't Fear Your Own World, bem difícil de falar isso, quase um trava-língua, ele cita em um tom calmo e relembrando silenciosamente o mundo que existia antes do Hueco-Mundo e o mundo dos vivos. Abre aspas. Durante aquela era, toda a criação estava em estado de ambiguidade. Não havia morte e nem vida. Progressão e regressão pescavam para frente e para trás, balançando e balançando lentamente. Este mundo minguante e crescente esperou 100 milhões de anos para esfriar. Eventualmente, os Hollows tornaram-se parte da circulação das almas, mas em pouco tempo, Hollows começaram a devorar os humanos, e assim, cessando a circulação, todos aqueles Hollows se juntaram, formando um Menos. Fecha aspas. Daquele mundo distópico surgiu um ser, e como se o próprio mundo o rejeitasse naturalmente, ele destruiu o Menos e o transformou em areias de Heishi. Assim, a circulação começou a fluir normalmente. Esse ser, no futuro, seria conhecido como o Rei das Almas. Depois, inclusive, eu pretendo trazer um vídeo um pouco mais detalhado sobre o Rei das Almas. Mas vamos lá. Um fato curioso era que o mundo que existia antes de tudo era o objetivo do Yhwach, ou seja, seu objetivo era retornar tudo a um estado de ambivalência. Como citado anteriormente, para manter o equilíbrio, o Rei das Almas eliminava os Hollows da existência, porém isso acabou por gerar outro desequilíbrio. Nessa época havia 5 pessoas que estavam insatisfeitas com o estado do mundo. Apesar de não serem tão fortes como o Rei das Almas, eles eram fortes ainda assim. Esses 5, mais tarde, seriam conhecidos por serem os fundadores dos 5 grandes clãs nobres: Tsunayashiro, Shiba, Kuchiki, Shihoin e um que não é dito, sendo esse último um motivo de especulação entre a fandom. Cada um desses tinha um motivo diferente. O ancestral Tsunayashiro temia que esse poder algum dia fosse usado contra eles. O ancestral, que não é dito qual, diz que era necessário ter um mundo que servisse de tampa para o poço, e que mais tarde seria conhecido como Inferno. Seguindo, o ancestral Kuchiki acreditava que uma nova ordem era crucial para solidificar o mundo. Já o ancestral Shihoin dizia que era necessário formar uma circulação maior para avançar o mundo estagnado. E por último, o ancestral Shiba queria explorar o caminho da purificação dos Hollows ao invés da destruição, pois segundo ele, os Hollows também tinham corações. Mas, por mais que eles tivessem motivos variados, todos chegaram a um estranho objetivo no final: a divisão do mundo. O mundo dos vivos e o mundo dos mortos, com a intenção de manter a paz nos mundos. Para isso, deveriam ter uma pessoa que transcendesse tudo, que seria o Rei das Almas. E apesar do ancestral Shiba ter tentado dissuadir o ancestral Tsunayashiro dessas ideias, mesmo assim o rei foi selado e amarrado dentro do cristal. O Rei das Almas, sem oferecer resistência alguma, ofereceu para ser o pilar dos 3 mundos, o que viria a ser tanto a Soul Society, o mundo material e o Hueco-Mundo que nós conhecemos hoje, e foi selado então em um cristal pelos 5 fundadores dos clãs nobres
com o poder do Todo-Poderoso, que é o poder do Yhwach. E então, aqueles que gerenciavam a Soul Society passaram a ser conhecidos, como a gente sabe, como Shinigamis. A partir daí, surgiu um novo ciclo espiritual e a vida e a morte foram separadas naquele dia. E o Ichibei observou tudo isso. E com receio do poder do Rei das Almas e que algum dia ele se libertasse do selo, o ancestral Tsunaya Shiro teve um plano de arrancar os órgãos do Rei das Almas e desmembrá-lo, mas não o matando e nem o deixando vivo, só o deixando que nem um vegetal. Então, seguindo, o Tsunaya Shiro arrancou o braço direito, que era o braço da estagnação, e o braço esquerdo, que era o braço do progresso. O curioso é que os 5 membros da Divisão Zero estavam presentes naquele momento, mas olhavam diante daquele ato de crueldade com um olhar complexo, com exceção do Ichibei. Porém, eles permaneceram em silêncio. O ancestral Shiba não concordava com o plano do Tsunaya Shiro de selar o rei à força, dizendo que ele queria servir de sacrifício no lugar dele e que os 100 pecados deveriam ficar isentos dos seus crimes. Mas no fim, todos os ancestrais aceitaram o plano, arrancando o seu coração e os órgãos internos e suas pernas, destruindo o seu poder e fazendo um rei conveniente para eles. E esse foi o pecado original das 5 grandes casas nobres. Mas mesmo após tudo isso, acredita-se que o Rei das Almas tinha uma vontade, na qual o seu testamento foi dividido. Em um lado, seu testamento estava no Oken, a chave que formava os ossos da Divisão Zero, e por outro lado, o outro testamento guiou o Ichigo por meio do sangue até o Heiyokyu, Palácio do Rei das Almas. Já os outros testamentos eram os braços esquerdo e direito, que seriam a estagnação e o progresso respectivamente, que eventualmente achariam o caminho de volta para o Palácio do Rei das Almas, sendo o braço direito consagrado na Soul Society como um protetor deste mundo, enquanto o braço esquerdo como Quincy, sob influência do Yhwach, como objetivo de restaurar o mundo à sua forma original. O braço esquerdo seria o Mimi-Hagi, o qual vemos no flashback do Ukitake e que assumiu o corpo dele, e o outro era o Pernida. Agora que a gente contextualizou as motivações de cada ancestral das casas nobres e suas ligações com o Rei das Almas, é válido observar que o mais maligno dos ancestrais foi o ancestral Tsunaya Shiro, e isso é ainda mais enfatizado na novel, que foi o homem chamado Tokinada Tsunaya Shiro. Mas a história do Tokinada e as suas motivações é assunto para outro vídeo. O que muitos não sabem é que o ancestral Shiba foi apagado da existência. Mas por qual motivo? O responsável por trás disso foi a casa Tsunaya Shiro. Como eu falei antes, o ancestral Shiba foi contra o plano de selar o rei à força, mas mesmo assim ele o fez. E depois disso, esse ancestral foi apagado da existência. E tempos depois, surgiu o Ichigo da mesma linhagem Shiba, possuindo todas as qualidades para ser o Rei das Almas. Mais uma coisa que o homem poderia ser, né? Percebe a influência dos Tsunaya Shiro? Eles conseguiram deixar os Shibas serem a casa com menos valor das 5 grandes casas, além de criarem, junto com as outras 4 casas, os Shinigamis como um pretexto para esconder os seus atos cruéis e podres por baixo do pano. Eles são os governantes da história e podem culpar qualquer um dos seus crimes e se safarem sem problema nenhum. Agora falando sobre o papel e as características de cada uma das 5 grandes casas, com exceção da que tem relação com o inferno e a gente não tem informação alguma, começando pela casa Shihoin. A atual líder dessa casa é a Yoruichi Shihoin, sendo a 22ª a ocupar essa posição. A cada geração, o líder da casa tem o papel de proteger o Tenshi Heiso, uma espécie de ferramenta sagrada que diz-se ser dos céus. Com a entrada do líder em um posto de capitão da Gotei 13, os Ominitsukido, um grupo separado da Soul Society que realiza vigilâncias em territórios inimigos e operações ultra secretas, como por exemplo assassinatos e execução de shinigamis que violaram a lei, são liderados sob a sua capitania, por exemplo. E até o presente momento só temos informações sobre 2 membros que pertencem a essa família que carregam o sobrenome Shihoin,
sendo eles a Yoruichi Shihoin e o Yushiro Shihoin. Agora sobre a casa Kuchiki não se tem muitas informações. Uma coisa muito interessante na família é que os membros apresentados dessa casa usam aqueles prendedores de cabelo chamados de Kensei-kan, tornando isso meio que uma característica única dessa família. Seguindo, temos a casa Shiba, que é a mais icônica de Bleach, tendo seus membros mais conhecidos o Ichigo Kurosaki, a Kaien Shiba, Isshin Shiba, Kukaku e Genjo fazendo parte da linhagem Shiba. A reputação da família Shiba caiu lentamente ao longo dos anos, junto com uma série de fatores, sendo esses a morte do Kaien Shiba como um Hollow e as 2 quebras das regras da Soul Society cometido pelo capitão Isshin, sendo a segunda a que mais manchou a reputação. A segunda quebra foi quando ele abandonou o seu posto, deixando Hitsugaya e Matsumoto indo para o mundo humano e eventualmente se casando com uma Quincy. E os detalhes do motivo dessa ida estão no arco Everything But the Rain, e todo o plot desse arco daria um vídeo bem aprofundado, inclusive, que teria relação com o Ichigo o Branco, os planos do Aizen e até o Yhwach. Falando um pouco mais sobre a família, eles têm uma técnica secreta que é passada de geração a geração, que a gente conhece, que é chamada de Getsuga Tenshou Final, mas que tem um custo, e esse custo é a perda dos poderes Shinigamis do indivíduo. E a gente viu que essa técnica foi ensinada ao Ichigo pelo seu pai, Isshin, para conseguir derrotar o Aizen. Por enquanto não temos um atual líder nomeado oficialmente do Shiba, mas dá para forçar a barra e dizer que a Kukaku seria responsável pela liderança da família. E terminando então, temos a casa Tsunayashiro, essa que tem o valor moral mais duvidoso entre as 5, isso porque eles são conhecidos por serem muito desconfiados e possuem a capacidade de supervisionar e documentar a história da Soul Society, ou seja, nada passa despercebido por eles. Com o tempo foi criado o Departamento Visual, tendo a função de controlar e armazenar dados dos 3 mundos, mundo material, Soul Society e Huecomundo. Sabem o emblema Shinigami dado ao Ginjo pelo Ukitake? Então, o Ukitake deu esse emblema para supervisionar o Ginjo sob influência da casa Tsunayashiro, porque ele tinha um fragmento do Rei das Almas e isso despertou o interesse dos Tsunayashiro. Essa família não tem nenhum membro ativo na linha de frente da Soul Society porque para eles Shinigamis não passam de uma peça de xadrez e que tem a função de servir a eles. O membro mais notório que temos informação é o Tokinada Tsunayashiro, vilão da novel, como a gente já falou anteriormente. A casa Tsunayashiro também tem uma Zanpakuto chamada de Enrakyoken, com o poder de copiar poderes de outras Zanpakutos, o que é curioso, não acha? Uma família que tem acesso a um centro de informações visuais nos 3 mundos ter também uma Zanpakuto como essa. Então essa é basicamente a história das 5 grandes casas nobres de Bleach. Eu espero que vocês tenham gostado e agora eu te convido a assistir o vídeo sobre a história e a batalha completa entre Zaraki Kenpachi e Unohana. Por que ela precisava morrer? É só clicar no vídeo que vai aparecer na tela ou clicar direto na playlist para maratonar todos os vídeos de uma vez, beleza? Até a próxima, tchau!